Audiolivros Poderosos apresenta De Confúcio, Os Analectos, Livro 14. E Ciên perguntou sobre a vergonha. O mestre disse: é vergonhoso fazer do salário seu único objetivo, indiferente quanto a se o caminho prevalece no reino ou não. Manter-se longe da tentação de tentar agir em proveito próprio, de jactar-se de si mesmo, de guardar rancores e de ser ambicioso, pode ser considerado benevolente? O mestre disse: pode ser considerado difícil, mas não sei se trata de benevolência. 2. O mestre disse: um cavaleiro que é apegado ao conforto não merece ser chamado de cavalheiro. 3. O mestre disse: quando o caminho prevalece no reino, fale e haja destemidamente e com altivez. Quando o caminho não prevalece, haja destemidamente e com altivez, mas fale com reserva e de modo suave. 4. O mestre disse: um homem de virtude com certeza é o autor de dizeres memoráveis. Mas o autor de dizeres memoráveis não é necessariamente virtuoso. Um homem benevolente, com certeza, é corajoso, mas um homem corajoso não necessariamente é benevolente. 5. Nankon Kuo perguntou a Confúcio. Tanto Yi, que era bom no tiro com arco, e Yao, que era tão bom marinheiro que podia fazer um barco navegar sobre a terra seca, tiveram mortes violentas, enquanto Yu e Shi, que ajudaram a semear as lavouras, dominaram o império. O mestre nada replicou. Depois que Nankon Kuo foi embora, o mestre comentou: quão cavaleiro é esse homem! Como ele reverencia a virtude! 6. O mestre disse: podemos supor que há casos de cavaleiros que não são benevolentes, mas não há um homem vulgar que seja ao mesmo tempo benevolente. 7. O mestre disse: é possível amar alguém sem fazer com que essa pessoa trabalhe duro? É possível dar o melhor de si por alguém sem educá-lo? 8. O mestre disse: ao redigir o texto de um tratado, Pichen escrevia o rascunho, Xixu fazia comentários, Tzuyu, o mestre de protocolo, fazia os retoques e Tzu-Shan de Tun-Li o embelezava. 9. Alguém perguntou sobre Tzu-Shan. O mestre disse: era um homem generoso. A mesma pessoa perguntou por Tzu-Si. O mestre disse: aquele homem. Então perguntou sobre Quan Shun. O mestre disse: era um homem. Tomou 300 casas do domínio da família Po na cidade de Pian. E Po, obrigado a viver apenas de arroz comum, não disse uma só palavra em reclamação até o fim dos seus dias. Nota: o texto provavelmente é incompleto. À luz da primeira resposta, um adjetivo, provavelmente benevolente, deveria acompanhar a palavra homem. Ver os capítulos 16 e 17, nos quais Quan Shun é chamado de benevolente. Fim da nota. 10. O mestre disse: é mais difícil não reclamar da injustiça quando pobre do que não se comportar com arrogância quando rico.
11. O mestre disse: Men Kung Shuo seria mais do que qualificado para o cargo de administrador de grandes e nobres famílias, como Shao ou Wei, mas ele não seria qualificado para o cargo de ministro, nem mesmo em um pequeno reino como Ten ou Isue. 12. Zulu perguntou sobre o homem completo. O mestre disse: um homem tão sábio quanto Tsan Wushung, tão livre de desejos quanto Men Kung Shuo, tão corajoso quanto Xuan Tzu de Pien e tão talentoso quanto Zhang Xiu, que é mais refinado em matéria de ritos e música, pode ser considerado um homem completo. Então acrescentou: mas para ser um homem completo hoje em dia, não é necessário ter todas essas coisas. Se um homem à vista de uma vantagem a ser obtida, lembra-se do que é certo, se em face do perigo, está pronto para dar a própria vida, e se não esquece seus princípios, mesmo quando passa por longos períodos de dificuldade, então ele pode ser chamado de completo. 13. O mestre perguntou a Kunming Xia sobre Kung Shun Wenzhou. É verdade que o seu mestre nunca falava, nunca ria e nunca aceitava? Kunming Xia respondeu: seja lá quem for que disse isso, exagerou. Meu mestre falava apenas quando era o momento de ele falar, de modo que as pessoas nunca se cansavam da sua fala. Ria apenas quando se sentia feliz, de modo que as pessoas nunca se cansavam do seu riso. Aceitava alguma coisa apenas quando era certo que o fizesse, de modo que as pessoas nunca achavam que ele aceitava demais. O mestre disse: será que essa pode ser a explicação correta para o modo como ele era? É o que me pergunto. 14. O mestre disse: Tsan Wushung valia-se do seu domínio sobre o seu feudo para exigir que esse fosse reconhecido como hereditário. Se alguém dissesse que ele não estava coagindo o seu senhor, eu não acreditaria. 15. O mestre disse: o duque Wen de Xin era hábil e lhe faltava integridade. O duque Wan de Shi, por outro lado, tinha integridade e não era hábil. 16. Zulu disse: quando o duque Wan mandou matar o príncipe Xiu, Shao Wu morreu pelo príncipe, mas Quan Shun não. Ele acrescentou: nesse caso, faltou benevolência a este último? O mestre disse: foi por causa de Quan Shun que o duque Wan pôde, sem ter de demonstrar força, reunir 9 vezes os senhores dos estados feudais. Essa era a sua benevolência. Essa era a sua benevolência. 17. Zukung disse: não acho que Quan Shun fosse um homem benevolente. Não apenas ele não morreu pelo príncipe Xiu, mas viveu para ajudar o duque Wan, que havia mandado assassinar o príncipe. O mestre disse: Quan Shun ajudou o duque Wan a se tornar o líder dos senhores feudais e a evitar que o império entrasse em colapso. Até hoje o povo ainda goza dos benefícios dos seus atos. Não fosse por Quan Shun, poderíamos muito bem estar usando os cabelos soltos e dobrando nossos trajes à esquerda. Nota: isto é, a moda dos bárbaros, caso fossem por eles invadidos. Fim da nota. Certamente ele não foi como o homem ou a mulher que, por causa de suas pequenas fidelidades, cometem suicídio em uma vala sem que ninguém se aperceba. 18. O ministro Xuan, que tinha sido um oficial na casa de Kung Shun Wenzhou,
foi promovido a um alto cargo no governo, servindo lado a lado com Khonshu Wentzu. Ao ouvir isso, o mestre comentou: Khonshu Wentzu merecia o epíteto Wen. Nota: um relato sobre a conferição do título póstumo de Wen para Khonshu Wentzu pode ser encontrado no capítulo Tankun do Lishi, Lishi Shushu 10.1a, 1b. No Ishushu, disse, entre outras coisas, que fazer homenagens às pessoas comuns é chamado Wen. Ver nota em livro 5, 15, página 83. Fim da nota. 19. Quando o mestre falou sobre a absoluta falta de princípios morais de parte do Duque Lin de Wei, Kantzu comentou: sendo esse o caso, como é que ele não perdeu seu reino? Confúcio disse: Shongshu Yu era o responsável pelos visitantes estrangeiros, o sacerdote Tu pelo templo ancestral e o Wang Sunxia pelas questões militares. Sendo esse o caso, que possibilidade haveria de o duque perder o reino? 20. O mestre disse: promessas feitas imodestamente são difíceis de cumprir. 21. Shen Tzu matou o duque Xian. Depois de lavar-se cuidadosamente, Confúcio foi à corte e reportou-se ao duque Ai, dizendo: Shen Eng matou seu próprio senhor. Posso pedir que um exército seja enviado para puni-lo? O duque respondeu: diga isso aos 3 senhores. Nota: isto é, os líderes das 3 poderosas famílias de Lu. Fim da nota. Confúcio disse: reportei-o ao senhor simplesmente porque tenho o dever de fazê-lo, já que ocupo lugar junto aos ministros. Mas mesmo assim o senhor diz: diga aos 3 senhores. Ele foi e reportou-se aos 3 senhores, e eles recusaram o seu pedido. Confúcio disse: reporto isso aos senhores simplesmente porque tenho o dever de fazê-lo, já que ocupo um lugar junto aos ministros. Nota: o incidente é registrado no Zhoushuan, Shushu 59, 19a, 19b. Fim da nota. 22. Tzulu perguntou sobre o modo correto de servir um senhor. O mestre disse: certifique-se de que não está sendo desonesto quando ficar frente a frente com ele. 23. O mestre disse: o progresso do cavaleiro é para cima, o progresso do homem vulgar é para baixo. Nota: ver item 35, a seguir. Fim da nota. 24. O mestre disse: os homens de antigamente estudavam para aprimorar a si próprios. Os homens de hoje estudam para impressionar os outros. 25. Shu Poyu enviou um mensageiro a Confúcio. Confúcio sentou-se com ele e perguntou-lhe: o que faz o seu mestre? Ele respondeu: meu mestre tenta reduzir seus erros, mas não tem obtido êxito. Quando o mensageiro foi embora, o mestre comentou: que mensageiro, que mensageiro! 26. O mestre disse: não se preocupe com questões de governo, a menos que sejam da sua alçada. Nota: essa frase também é encontrada em livro 8, 14. Fim da nota. Zhen Tzu comentou: o cavaleiro não permite que seus pensamentos devaneiem além do seu cargo. 27. O mestre disse: o cavaleiro tem vergonha de que suas palavras sejam mais ambiciosas que as suas ações. 28. Os cavaleiros têm sempre 3 princípios em mente, nenhum dos quais consegue seguir.
O homem benevolente nunca fica aflito. O homem sábio nunca fica indeciso. O homem corajoso nunca tem medo. Zhou disse: aquilo que o mestre acaba de citar é uma descrição de si mesmo. Nota: aflito sobre o futuro, indeciso quanto ao certo e ao errado, e medo, ver livro 9, 29, que diz: o homem sábio nunca fica indeciso, o homem benevolente nunca fica aflito, o homem corajoso nunca tem medo. Fim da nota. 29. Zhou era dado a classificar as pessoas. O mestre disse: quão superior é Sussu! De minha parte, não tenho tempo para essas coisas. 30. O mestre disse: não é quando os outros falham em apreciar as suas habilidades que você deveria ficar incomodado, mas sim quando essas habilidades de fato faltam. Nota: esse trecho é encontrado em livro 1, 16. Fim da nota. 31. O mestre disse: não é superior o homem que, sem antecipar traições ou prever atos de má-fé, é ainda assim o primeiro a perceber quando tais ações ocorrem? 32. Wen Shenmu disse a Confúcio: Xiu, por que está tão inquieto? Está talvez tentando se exibir? Confúcio respondeu: não sou tão impertinente a ponto de me exibir. Só que detesto a inflexibilidade. 33. O mestre disse: um bom cavalo é exaltado por suas virtudes, não por sua força. 34. Alguém disse: pague uma injúria com uma boa ação. Nota: faça o bem para aquele que lhe fez uma injúria. Tao Te Ching, capítulo 63, página 124, fim da nota. O que você acha desse ditado? O mestre disse: com o que então você paga uma boa ação? Deve-se pagar a injúria com a retidão, mas pagar com uma boa ação apenas uma boa ação. 35. O mestre disse: ninguém me entende. Zhou disse: como assim ninguém o entende? O mestre disse: não estou reclamando do céu, tampouco culpo os homens. Em meus estudos começo de baixo e vou em direção às coisas mais elevadas. Se sou compreendido de algum modo, é talvez pelo céu. 36. Kunpo Liao falou mal de Zulu para Xisum. Zufu Xingpo relatou, dizendo: meu mestre mostra sinais inequívocos de estar sendo influenciado por Kunpo Liao, mas ainda tem influência suficiente para expor seu cadáver no mercado público. O mestre disse: se o caminho prevalece, é o destino. Também é o destino se o caminho cai em desgraça. Como pode Kunpo Liao desafiar o destino? 37. O mestre disse: homens que evitam o mundo vêm em primeiro lugar. Aqueles que evitam um lugar em particular vêm em seguida. Aqueles que evitam um olhar hostil em seguida. E aqueles que evitam palavras hostis vêm por último. O mestre disse: houve 7 que se levantaram. Nota: essa frase deve ter se perdido de seu contexto original, já que faz aqui pouco sentido. Fim da nota. 38. Zulu preparava-se para passar a noite no portão de pedra. O porteiro disse: de onde você vem? Zulu disse: da família Kung.
Do Kung? E continua perseguindo um objetivo que ele sabe ser impossível. 39. Enquanto o mestre estava tocando os sinos de pedra em Wei, um homem que passava em frente à porta carregando um cesto disse: o modo com que ele toca os sinos de pedra está carregado de sentimento. Mas logo em seguida disse: que medíocre esta musiquinha! Se ninguém entende este homem... Nota, ver item 35, que diz: ninguém me entende. Não estou reclamando do céu, tampouco culpo os homens. Em meus estudos começo de baixo e vou em direção às coisas mais elevadas. Se sou compreendido de algum modo, é talvez pelo céu. Fim da nota. Que medíocre esta musiquinha! Se ninguém entende este homem, então ele deveria desistir? Isso é tudo. Quando a água é funda, caminhe devagar. Quando é rasa, erga seu traje e caminhe. Nota. Xuxin Xuxu 16 10b. Fim da nota. O mestre disse: ele é muito decidido de fato. Contra tal determinação não pode haver qualquer argumento. 40. Zhu Shang disse: o livro da história diz: Cao Tsung confinou-se no seu casebre, enlutado, e por 3 anos permaneceu em silêncio. O que isso significa? O mestre disse: não há necessidade de recorrer a Cao Tsung, por exemplo. Isso sempre foi assim entre os homens de antigamente. Quando o governante morria, todos os oficiais juntavam-se e apresentavam-se ao primeiro-ministro e por 3 anos aceitavam seu comando. 41. O mestre disse: quando aqueles que governam são observadores dos ritos, o povo será facilmente comandado. Nota. Ver livro 13, 4, que diz: Fan Shi pediu que Confúcio lhe ensinasse a criar animais. O mestre disse: não sou tão bom quanto um velho fazendeiro. Fan Shi pediu que lhe ensinasse como cultivar vegetais. O mestre disse: não sou tão bom quanto um velho jardineiro. Quando Fan Shi foi embora, o mestre disse: que tolo é Fan Yisu. Quando os governantes amam os ritos, nenhuma pessoa comum ousará ser irreverente. Quando amam aquilo que é correto, nenhuma pessoa comum ousará ser insubordinada. Quando amam que haja coerência com aquilo que é dito, nenhuma das pessoas comuns ousará ser insincera. Desse modo, pessoas dos 4 cantos acorrerão com os filhos atados às costas. Que necessidade há de falar sobre a criação de animais? Fim da nota. 42. Zulu perguntou sobre o cavalheiro. O mestre disse: ele cultiva a si próprio e, portanto, obtém respeito. Isso é tudo? Ele cultiva a si próprio e, portanto, traz paz e prosperidade aos seus semelhantes. Isso é tudo? Ele cultiva a si próprio e, portanto, traz paz e segurança às pessoas comuns. Até mesmo Yao e Shun achariam penosa a tarefa de trazer paz e segurança às pessoas. 43. Yuan Zhang esperava sentado, com as pernas bem abertas. O mestre disse: não ser nem modesto, nem deferente quando jovem, não conquistar nada válido na idade adulta e recusar-se a morrer quando velho, isso é o que eu chamo de um parasita. E assim dizendo, o mestre cutucou-lhe o queixo com o seu cajado. 44. Depois que um garoto de Shuwei anunciou um visitante, alguém perguntou sobre ele. Trata-se de alguém que progredirá? O mestre disse: já ouvi afirmando que ocupará um cargo e andando lado a lado com seus colegas mais velhos. Ele não quer progredir, ele está atrás de resultados rápidos.
Você está ouvindo de Confúcio, Os Analectos.